Olá, muito boa noite. Meu nome é Márcio Lins, especialista em beleza como negócio, e o módulo que nós vamos tratar hoje é o de precificação. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade quando vão montar ali suas tabelas de preço, né? Tanto na barbearia, quanto no salão de beleza, na esmalteria, enfim. O segmento de beleza, ele tem algumas dificuldades, né? No momento de, poxa, como é que eu vou fazer para montar a minha tabela de preço? Normalmente o que o pessoal faz é logo de cara ir atrás do vizinho para saber quanto é que o vizinho cobra, né? Isso é muito natural. E eu não vou aqui dizer que isso está errado, até porque isso faz parte também, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para poder entender o preço que está sendo cobrado dentro da sua região. Só que você precisa respeitar algumas situações. E dentro dessas situações eu quero mostrar para vocês aqui quais seriam as principais, tá? Para montar a tabela de preço do seu negócio, do seu salão de beleza, da sua barbearia, ou da sua esmalteria, enfim, você precisa considerar três coisas: a mão de obra, que será cobrada, né? Que seria a mão de obra do serviço do executor, da pessoa que vai executar a tarefa, o custo de produto, ou o que alguns chamam de insumo, e o custo operacional. Então vamos começar falando sobre a mão de obra, que no caso é uma pegadinha, eu coloquei como primeiro aqui, mas no fim nós vamos falar sobre mão de obra mais profundamente no final, tá? Mas para ser bem direto no que diz respeito à mão de obra, é quanto você de fato vai cobrar pela execução do seu trabalho. Então, como eu poderia colocar aqui um exemplo bem simples? Imagina que você vai trabalhar no salão de alguém, ok? E dentro desse salão que você vai trabalhar, você não corta um cabelo por menos de... ok? Então vamos imaginar que lá naquele salão onde você vai trabalhar, um corte de cabelo seja R$30, uma suposição. Ao cunho que normalmente, né, paga os 50% para o profissional que executou a tarefa, você iria estar ganhando ali na faixa de R$15. Basicamente é isso. Só que, poxa, não, eu estudei, eu investi, todos os salões que eu trabalhei até hoje, normalmente o preço que é cobrado é R$100, a 50% eu ganharia então R$50, né? Então você vai estabelecer o preço ou quanto vale a sua mão de obra, e aí em cima disso nós vamos acrescentar outras coisas. Dito isso, eu quero falar um pouco sobre as outras coisas, ok? O que seria custo de produto ou insumo. Vamos imaginar, e aqui eu gosto de falar da conta burra, né? Que é quando a gente vai fazer um determinado serviço e a gente acaba vacilando nessa cobrança. E aí quando eu falo de conta burra, eu vou fazer aqui a conta burra e você vai ver que realmente não faz sentido quando a gente se baseia somente em saber quanto o outro está cobrando. Vamos imaginar que você vai fazer uma coloração. Quando você faz um serviço de coloração, diferente do que muitos acham, que vai se usar ali a tinta e o peróxido de hidrogênio, além disso, nós usamos outras coisas também, que seria shampoo, querendo ou não, você vai precisar lavar esse cabelo, condicionador, você vai utilizar luvas. Se você for fazer mechas, você vai usar papel laminado e tem que ser considerado como insumo, tá? Mas não vou colocar isso aqui. Se você tem uma lavanderia, vamos imaginar aí que você cobre, que a lavanderia ele cobre aí 50 centavos para poder lavar a toalha. Alguns vão falar assim, nossa, quem dera. Mas vamos considerar, você vai usar toalhas também. Márcio, mas toalhas não é insumo, eu não vou usar e vou jogar fora depois. Sim, mas toda vez que você vai repetir o uso, você terá que mandar para a lavanderia. Então existe um custo, né, fixo nesse produto, né? Vou colocar assim, que no caso é um acessório que você vai estar utilizando. Então eu posso considerar aqui também finalizadores, tá? Quando eu começo a fazer uma conta considerando todas essas coisas, e veja que aqui eu não estou colocando nem a luz, nem a água, nem o aluguel da tua loja, nada disso. Eu estou colocando só os produtos que você vai utilizar para fazer uma coloração. Vamos imaginar que aí na sua região seja cobrado
usando-se o produto, né? Porque tem alguns salões, tem alguns profissionais que cobram só para poder aplicar, então o cliente ele chega na loja já com o produto dele, né? E fala assim, quanto você me cobra para poder aplicar esse produto no meu cabelo, né? Eu não estou falando disso, eu estou falando quando você faz o serviço e dentro desse serviço já está ali o produto que você vai utilizar, ele tem que ser cobrado também, ok? Mas vamos imaginar que você cobre ali, sei lá, vamos chutar aqui R$70. Ah, Márcio, mas aqui na minha região não é isso. Tem 70 a 170, enfim. Colocando um número só para poder enxergar naquela conta burra que eu falei, tá? Se você usa uma tinta X, tá? Da marca X, que te custa lá R$25 o tubo, provavelmente o peróxido de hidrogênio vai estar saindo na faixa de R$4,50, os 90 ml, se for 1 por 1,5, né? Se for 1 por 1, os 60, os 120, se for 2 por 1, né? Os 120 ml, enfim. Mas água oxigenada para uma tinta que custa R$25, ela vai sair na faixa de R$4,50, tá? Se você pegar o shampoo, e aí a conta vai ser a seguinte, mas como é que eu vou fazer para poder calcular o shampoo? É claro que você tem shampoos aí de galão que custa, sei lá, R$28 e vem 5 litros. Mas também tem shampoos que custam R$98 e vem 1,5 litro dentro da garrafa. Então você vai ter que ver isso também. Mas vamos colocar ali uma... Consegue uma calculadora para mim, por favor? Eu acho que tem uma calculadora ali. Pega para mim, por favor, Guilherme. Se você pegar ali, a conta normalmente é preço pago pelo produto dividido pelo volume, tá? E aí você pode gravar isso, anotar depois. Então, preço pago pelo produto dividido pelo volume. Então, se você pagou lá R$28 pelos 5 litros de shampoo, se eu pegar e dividir R$28 por 5.000 ml, né? Então, dividido por 5.000, eu tenho ali 0,0056. Então, é fração de centavos de real. Vezes 10 ml que você vai precisar ali para poder fazer, então 5 centavos, tá? Márcio, mas você tem que calcular isso? Sim, porque esse é o princípio, ok? Você tem que pegar o preço que você pagou pelo que você está utilizando e dividir pelo volume e depois multiplicar pela quantidade que você vai usar. Se você aplicar esse princípio em tudo, você sempre vai ter certinho o custo de produto que foi utilizado naquela tarefa que você executou, no caso aqui estamos falando de coloração, tá? Então, vamos colocar aqui que tenha sido 5 centavos, 0,005, acho que é isso, não, 5 centavos, eu vou botar, não, 5, ok? Então, 0,05, tá ok? 5 centavos. Condicionador, normalmente na mesma faixa, certo? Luvas, um par de luva descartável, você vai pagar aí na faixa de 70 centavos, tá? Agora com essa crise que a gente está tendo, luva, máscara, tudo foi inflacionado, né? Mas vamos considerar o preço antigo aí na faixa de 70 centavos. Então, 70 centavos. Toalhas, vamos imaginar que você então também tenha pago ali 50 centavos para poder pagar, para poder lavar cada toalha. E os finalizadores, você vai ver aqui o seguinte, finalizador, Márcio, eu uso só uma gotinha, eu uso só um pouquinho, enfim. Mas se você for utilizar um finalizador da marca X, que seja top, tem finalizador aí que custa R$200, 200 e poucos reais, ok? Então você vai ter que fazer esse cálculo também, tá? Vamos imaginar que de finalizador você tenha gasto também 50 centavos. Essa conta aqui, ela vai para 25, 29,50, 30... 31,20, 31,30. Eu acho que é isso. Corrige para mim, Guilherme, por favor, vê se eu fiz a conta certa, por gentileza. Só para não ficar feio, eu vou falar, pô, cara, eu não sabe nem fazer conta. Fiz de cabeça aqui rapidinho, só para a gente poder andar logo. Aqui são 5 centavos, tá? 5,5. No final, você teve um custo de produto ou de insumo de R$31,30, tá correto? A conta certinho? Tá.
Se você cobrou R$70, a sua cliente então pagou R$70. Você gastou 31 com o produto e algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu fiquei com R$38,70 de lucro, né? E isso não é verdade. E nós vamos explicar por que isso não é verdade. Vamos imaginar que ao invés de eu mesmo ter executado essa tarefa, eu montei o meu salão, eu tenho a minha loja, tá certo? E eu tenho um colaborador, um cabeleireiro que então prestou esse serviço. Eu vou pagar a comissão ou o que ele tem direito, né? Algumas regiões do Brasil paga a comissão do que sobra. Então tira o percentual referente a produto e aí o que sobra é feita a partilha, que normalmente é 50-50. Agora, tem algumas regiões também que já colocam o valor do produto dentro e aí dá um percentual menor, normalmente na faixa de 40%. Vamos imaginar então que seja essa situação, onde a cliente pagou 70, você tem 31,30 de insumo, tá certo? E você paga 40% do serviço para o profissional que executou a tarefa. 40%, 7, 7, 14, 28, ele vai receber então R$28 pelo serviço feito, ok? Que diz respeito a 40% do valor total cobrado, né? Além desses 28 que você pagou para o profissional que executou a tarefa, você também vai ter que pagar para o seu fornecedor de produto cosmético mais R$31,30. Isso vai dar um total aqui de R$59,30. Certo? Nesse R$59,30 aqui, o que está sobrando então é R$10,70, o que supostamente seria o meu lucro. Só que é justamente aqui que a gente faz o cálculo do custo operacional, que normalmente também o pessoal não se atenta. Ah, não, a minha mão de obra é tanto, o produto eu gastei tanto, então juntando isso aqui vai dar o preço. Você se esquece de acrescentar o custo operacional. Por quê? Vamos voltar lá nos R$70. O cliente pagou R$70. Pagou no cartão. 3% já ficou para a operadora de cartão. Então 3%, estamos falando 70 centavos, 3 vezes 7, 21, 2,100 já foi para a operadora de cartão. Isso só para você ter uma ideia, porque esses 2,100, ele não vai sair nem do produto e nem da mão de obra do profissional. Ele vai sair do total que o cliente pagou. Então esse dinheiro ele nem sequer ficou para você, ele só passou pela tua máquina ali e a operadora de cartão ficou para ela. Você já tem desses 70 menos R$2. Então você vai ficar com 68, aí você vai fazendo as deduções. Quando eu falo de custo operacional, não é só a máquina de cartão de crédito ou o percentual que a operadora de cartão de crédito vai ficar. Dentro do custo operacional, você vai considerar aluguel, água, luz, telefone. Você tem um profissional que trabalha CLT para você, uma recepcionista, um profissional fixo. Então, todas as despesas que você tem que não estejam diretamente ligadas ao serviço, né? Porque para executar a tarefa você precisa do profissional. Mas se nenhum cliente entrou na loja, todos esses custos aqui você vai ter que pagar, não tem para onde correr. Então, isso é o seu custo operacional. Num outro momento, a gente vai estar falando um pouco mais sobre custo operacional, porque existe uma planilha de Excel, você pode estar colocando ali todos os dados, né, de custo operacional, porque o maior interesse de se descobrir o custo operacional é entender quanto custa cada bancada, né? Porque se você chega à conclusão de que o seu custo operacional, vamos imaginar assim, tá? Vamos imaginar que essa aqui seja a sua loja. Então você tem 4 bancadas funcionando lá, tá? Bancada 1, bancada 2, bancada 3 e bancada 4 dentro do seu salão. Se o seu custo operacional, o que é? Aluguel, água, luz, telefone, impostos, tarifas bancárias, cartão de crédito, enfim, tudo que você paga que não está diretamente ligado ao que você produz, então se teve cliente no salão, se você vendeu ou não, você tem que pagar essas coisas.
Vamos imaginar que você tenha chegado à conclusão de que o seu custo operacional esteja em, vamos chutar aqui, R$4.000, tá? Esses R$4.000 é a soma de tudo que você tem que pagar para sua loja funcionar, tá certo? Se você pegar esses R$4.000 e dividir pelas suas 4 bancadas, você vai entender que cada profissional dentro da sua loja é responsável por R$1.000, ok? Se esse profissional, que o espaço que ele está utilizando te custa R$1.000, se ele ganha 50%, se ele fizer 2.000, você não está ganhando nada, porque 50% dos 2.000 que ele for fazer, você vai pagar o percentual que ele tem em direito, e os outros R$1.000 você vai pagar o custo operacional. Então você ficou com nada, você ficou com zero ali, tá ok? Se esse profissional, ele dentro do mês, ele fez 3.000, na partilha de 50-50, ele então vai ficar com 1.500, seu custo operacional é de R$1.000 e no fim você que é o dono do negócio ficou com R$500. Então, o fornecedor de luz, de água, o banco, a sua recepcionista, o seu profissional, o dono do imóvel, todo mundo ganhou dinheiro e de repente você acaba chegando à conclusão de que não ganhou dinheiro nenhum. Por quê? Vamos voltando aqui à conta do custo operacional, tá? Vamos imaginar então que nós tenhamos esses R$1.000 de custo operacional. Se eu pegar esses mesmos R$1.000 e dividir aí por, vamos considerar 22 dias trabalhados do mês, tirando domingos e segundas-feiras, né, que normalmente não funcionam. Se eu pegar R$1.000 então e dividir por 22, cada dia trabalhado, essa bancada então custa para mim, tendo cliente ou não, R$45, ok? Esses R$45, o meu dia trabalhado, vamos imaginar então que estamos falando de 9 horas de produtividade nesse dia. Se eu pegar R$45 e dividir por 9 horas de produtividade, cada hora minha de produtividade, então, iria estar custando R$5. Por que eu tenho que chegar nesse número? Vamos voltar aqui no custo de insumo, porque é onde eu fiz as anotações. R$28 é a comissão que eu vou pagar para o profissional que executou a tarefa. R$31,30 eu vou pagar para o fornecedor de produto cosmético. E R$5 eu paguei para a operadora de energia, de água, o dono do imóvel, que diz respeito ao meu custo operacional. Então, R$59,30 que eu já estava pagando, mais R$5, a gente está indo então para R$64,30, ok? De 70 ficou para mim R$5,70. Esses 5,70 é o que seria supostamente o meu lucro, eu como dono do salão, depois que pago todo mundo. Só que aqui ainda tem um problema, eu não coloquei dentro do custo operacional, na verdade eu não citei, mas vamos considerar que dentro daqueles 4.000 lá, já esteja, tá? Eu preciso considerar o meu salário, eu como dono do negócio, eu vou ter um valor o qual minha empresa me paga. Por quê? Porque se eu ficar no zero aqui, pelo menos o meu salário eu salvei, ok? Então, considerando que lá dentro dos 4.000 já esteja o seu salário também. E isso aqui, de fato, foi o seu lucro. A conta que eu gosto de fazer é essa aqui, ó. 5,70 dividido por R$70. Se eu pego 5,70 e divido por R$70, eu chego à conclusão de que a minha margem de lucro é de 8%, ok? Então ela vai dar 0,08, ok? Então assim, esses 8% eu não gosto dele não. Eu gosto de fazer uma conta em que o resultado que fica depois que eu pago todo mundo seja igual ou maior a 0,3. Então, depois que eu pago todo mundo, se eu tenho uma margem de lucro de 30%, show de bola. Entendendo que eu já paguei todo mundo, inclusive eu, que sou o dono do negócio, ok?
Então, uma vez que nós temos nosso custo operacional definido, que aí você vai ter que fazer a sua conta, né? O que compõe meu custo operacional? Isso, você vai ter que fazer o seu, né? Cada um dentro da sua realidade. O que eu preciso pagar para o meu negócio funcionar? Você vai chegar ali dividindo esse valor pelos metros quadrados produtivos ativos que você tiver dentro da loja, ok? Dividido por 22 dias, dividido por 9 horas de produtividade dia, se essa for a sua demanda, né? Sua produtividade diária. Então, no fim da história, eu posso entender que R$70 não é o preço certo. E por que eu digo que eu chamo essa conta aqui de conta burra? Porque de repente eu posso chegar à conclusão de que para cobrar então R$70, eu não posso trabalhar com uma coloração que me custa R$25, R$28, R$32. Eu tenho que trabalhar com uma coloração que me custe R$10. Ok? Então, ou você diminui o preço, né, na aquisição do insumo, ou você aumenta o preço. Ah, Márcio, mas se aumentar o preço, os clientes não vão vir. Isso aí é uma questão que você vai ter que estar observando na segmentação de mercado. Qual é o perfil de cliente que eu quero atender? Né? Porque assim como tem cliente que paga 7, tem cliente que paga 70, tem cliente que paga 700. E aí você que vai determinar qual o perfil de cliente que você quer atender. E para isso você vai ter que ver qual é a disposição do seu ambiente de trabalho, né? O que você está oferecendo de conforto para esse cliente, qual é a qualidade do produto que você está utilizando, qual a sua qualidade técnica. Ora, uma pessoa que acabou de fazer um curso no colégio, na escola X, né? Ela vai ter uma graduação, vamos colocar assim, ela vai ter um conhecimento. Um profissional que já tem 10 anos de carreira, 15 anos, 20 anos, já fez uma academia internacional, ele já fez um investimento muito maior na valorização do seu capital intelectual. Então, por isso, né, e somado ao perfil de cliente que você vai atender, é o que vai determinar o quanto você cobra. Tem cabeleireiros que cobra R$5 cortar um cabelo, tem cabeleireiro que cobra R$50 cortar um cabelo, tem cabeleireiro que cobra R$500 cortar um cabelo, ok? E isso vai estar intimamente ligado ao perfil de cliente que você vai atender. E por que eu falei que eu iria falar sobre a mão de obra por último? Vamos imaginar então, e aí dentro disso de perfil de mercado que eu estou te falando, vamos imaginar que você então falar do corte de cabelo, tá? Você cobra para cortar cabelo R$30, ok? Se você vai trabalhar na loja de alguém, ou se você vai trabalhar para alguém, você precisa considerar 3 coisas. Uma é a sua capacidade produtiva. O que significa isso? Eu demoro 1 hora para cortar um cabelo. Não, eu demoro 30 minutos para cortar um cabelo. Se você demora 30 minutos para cortar um cabelo e você tem 9 horas de produtividade dia, né? Você chega às 9 horas da manhã e sai às 7 da noite. Tira 1 hora para almoçar, 9 horas de produtividade. Se você demora 30 minutos para poder cortar um cabelo, isso significa que você vai conseguir cortar 18 cabelos por dia, ok? Então você primeiro tem que entender qual é a sua capacidade produtiva. Depois você tem que ver a tabela de preço de onde você vai trabalhar, tá certo? E terceiro, você precisa entender qual é a demanda desse lugar. Por que você precisa considerar essas 3 coisas? Vamos imaginar que você vai trabalhar no salão que o corte de cabelo custa R$30. Se você tem uma capacidade produtiva de 18 cortes por dia, mas a demanda desse salão é de 6 por dia, vezes 6, 18, você vai fazer então R$180 por dia, ok? Vamos imaginar que você então vá trabalhar em um outro salão em que a tabela de preço seja R$100, um corte de cabelo, e você está qualificado para cortar um cabelo cobrando R$100. Só que a demanda desse salão
é de um cliente por dia. Você vai fazer quanto? R$100. Ok? Agora, você já entendeu que a sua capacidade produtiva é de 18 cortes por dia. Aí alguém chega e fala assim, cara, tem que trabalhar no salão ali perto da periferia, o corte lá é R$20. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que agora você foi trabalhar ou foi convidado para poder trabalhar num lugar onde é cobrado R$20, ok? Você já sabe que a sua capacidade produtiva é de 18 serviços dia. E lá nesse lugar onde você foi trabalhar tem essa demanda. Então, 20 vezes 18 igual a 360. Veja, você vai trabalhar num local onde a tabela de preço, o valor é menor, porém, vezes a capacidade de produção que você tem e a demanda que existe naquele lugar, você vai ganhar mais. Entende? Então, ou você pode vir para cá, ou você pode trabalhar onde a tabela de preço seja mais alta. E aí você, bem, se eu então tenho uma capacidade produtiva de 18 serviços dia, eu vou trabalhar para que esse cliente saia daqui extremamente satisfeito e ele faça com que outros iguais a ele, pessoas que fazem parte do mesmo círculo social e econômico que ele, venham também para experimentar o meu serviço, até que eu consiga alcançar a minha capacidade produtiva, porque aí, obviamente, você vai de R$100 cada um. Você gerou uma demanda de 18 serviços, você vai de 360 para R$1.800. Então, basicamente é isso. Para se falar sobre precificação, se você não considerar a tua mão de obra que tem a ver com a sua capacidade produtiva, se você não considerar o custo de produtos e insumo, né, fazendo o cálculo de maneira correta, e se você não considerar também o custo operacional, você jamais conseguirá montar uma tabela de preço que seja justa. E quando eu digo justa, é quando, uma vez que o cliente pague pelo serviço que você está entregando para ele, você consiga, com o retorno daquele investimento, pagar todos os seus credores e ainda se pagar. Então, basicamente é essa. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, né, com mais detalhes. A gente tem a pretensão aí de trazer também uma mentoria para poder fazer isso aqui dentro da realidade de vocês. Então, eu estou fazendo parte do grupo de mentoria. Márcio, a minha realidade não são 4 bancadas, são 9. Meu custo operacional não é só isso, tem mais elementos. Eu tenho internet, eu tenho TV a cabo. Então, a gente dentro da mentoria, a gente vai conseguir fazer uma coisa justinha para cada um, ok? Muito obrigado, sucesso nos negócios.